Vamos lá? Estenda sua mão, libera uma palavra de bênção para a Isa, sobre os sonhos dela, sobre os projetos dela, sobre a profissão dela, sobre o marido dela, os filhos dela, tudo que o Senhor tem preparado para a vida dela, amém? Pai, nós te agradecemos por este tempo, eu te louvo pela vida da Isadora, Senhor. Ó Pai, o Senhor escolheu a tua filha e este dia, Senhor, para estarmos aqui, ó Pai, ouvindo a tua voz através da boca dela, Senhor. O Senhor conhece a estrutura dela, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, dos sonhos, dos projetos, Senhor, das idealizações da Isadora, Senhor. E eu lanço diante de ti, Senhor, tudo que ela tem planejado, Senhor. Mas que os teus planos se cumpram na vida dela, Senhor. Que o ministério que o Senhor tem para ela, Senhor, cresça, amadureça, frutifique e floresça, meu Pai. Use, Senhor, poderosamente ela mais uma vez, Senhor. Ministra o coração dela, Senhor, e também da tua igreja, Senhor. Aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Nós estamos atentos à tua palavra neste lugar, Senhor. E que o teu Espírito, Senhor, mais uma vez se apodere, Senhor, da boca dela. O Senhor já vive dentro dela, Senhor. Agora se manifeste, Senhor, por misericórdia e graça, Pai. Nós abençoamos a tua serva em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, igreja. Queria que vocês abrissem sua Bíblia em Salmos 23. E vai dizer assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Só até aí. E no versículo 1, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia vai nos dizer que um pastor de ovelhas era popular na Judeia. E um pastor de ovelhas, ele alimenta, ele as protege, ele guia o seu rebanho. E sem o pastor de ovelhas, sem o pastor, as ovelhas, elas são presas fáceis. E as ovelhas, elas têm uma limitação em sua visão, tornando elas mais vulneráveis. E elas são animais dóceis. E por isso que as ovelhas, elas são guiadas pela voz inconfundível do seu pastor. E lá em João 10, 27 vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Que ele é o nosso cuidador, que ele é o nosso amigo, que ele é o nosso companheiro, que ele é o nosso protetor, que ele é o nosso pai e é quem vai à nossa frente nos guiando. E nós os ouvimos e seguimos. Mas será que por muitas vezes realmente estamos seguindo o caminho que eles têm nos guiado? Será que realmente estamos ouvindo o som de sua voz? Se você por um momento não ouviu a voz dele, volte os seus ouvidos para ele, porque ele vai mostrar o caminho que você deve andar. E ele sempre estará zelando por sua vida. E o bom pastor, ele é aquele que recolhe as suas ovelhas feridas e traz ao colo. E no verso 2 vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. E quando eu leio esse versículo, eu entendo que Deus, ele é muito mais do que nosso amigo. Eu entendo que vai muito além disso. E Deus, ele tem um zelo tão grande por nós que ninguém pode nos dar. Ao ponto dele dar o seu único filho para que nós possamos ter a vida eterna.
E você entende o que é isso? Deixa eu te dizer uma coisa, não tem amor maior do que esse, não tem cuidado maior do que esse, não tem zelo maior do que esse. E ninguém pode nos dar isso, porque só o Senhor pode nos dar. E Ele ainda dá para as suas ovelhas refrigério, paz, segurança, repouso, auxílio, alívio e descanso. E Ele nos faz andar pelas veredas da justiça, do amor em seu nome. Você sabe o que é isso? Só andamos nos caminhos retos se nós deixarmos o bom pastor nos guiar. Só vai acontecer se nós deixarmos Ele guiar a nossa vida. No verso 3 vai dizer: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E quando alguma ovelha é perdida do seu rebanho, o pastor ele vai atrás da sua ovelha perdida para trazer ela de volta para casa em segurança. E quando diz lá no começo do versículo, refrigera minha alma, ele quer dizer também restaura vigor. Ele revigora a nossa alma aflita. Ele nos dá força quando nós achamos que não temos. Ele nos mostra que tem jeito quando nós achamos que não tem. Ele faz a gente entender que tudo tem jeito. E Ele nos ajuda a prosseguir. E Deus, Ele conduz o nosso caminho. Ele é quem nos guia todos os dias, para que nós possamos entender que não há outro caminho e só esse. Lá em João 14:6 vai dizer: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você entende o que é isso? É Deus mais uma vez cuidando de nós e nos ensinando. E no verso 4 vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o salmista, ele fala sobre um pastor que cuida do seu rebanho e mostra o cuidado dele com o seu povo. E no começo do versículo, o salmista diz, no primeiro: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No versículo 2 ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Logo em seguida ele diz: refrigera minha alma. E todos esses versículos ele mostra o cuidado do pastor com suas ovelhas. Da mesma forma que as ovelhas, elas descansam em pastos verdejantes e passam por muitas vezes por lugares confortáveis. Da mesma maneira, elas também passam por muitas vezes por caminhos difíceis. E é assim com o povo de Deus. O povo de Deus é guiado por Ele e é sempre seguro por Ele. Lá em Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E quando o salmista diz, no começo do versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele quer dizer que o povo de Deus não está imune às aflições desse mundo. E o salmista, ele não ignora o medo. E se nós pararmos para perceber, as ovelhas, elas são animais que têm medo, são animais que se assustam com facilidade e elas têm uma dificuldade em sua visão. E o salmista, ele se coloca em um lugar de uma ovelha assustada. Mas vai muito além da sua capacidade
Por isso ele declara no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E o medo, ele faz parte da nossa natureza. E em muitos ambientes ameaçadores ou perigosos faz com que nós sentimos medo. E o salmista, ele afirma que independente de que tudo acontecer, ele não temerá, porque Deus está com ele. E quando eu estava lendo, eu me perguntei, veio essa pergunta. E a pergunta é: o que faz com que as ovelhas, que são animais tão medrosos, sejam capazes de atravessar vales escuros, onde tem animais selvagens que facilmente pode matá-los? E a resposta é a presença do bom pastor. É a voz dele que acalma, é a voz dele que as orienta, é a vara dele que os protege, é o cajado que mostra o caminho que deve ser seguido. Irmãos, eu vejo que não é diferente conosco. O salmista, ele nos mostra o motivo de nós não termos medo. Por isso que ele fala: não temerei mal algum. E que nós possamos entender que, embora o inimigo ele tente nos fazer ter medo, embora o inimigo ele tente nos destruir, embora o inimigo ele tente dizer que não tem mais jeito, ei, deixa eu te dizer uma coisa: não temas, porque o teu Deus está contigo. E eu quero que você entenda que nós não precisamos temer, porque o nosso Deus, ele sempre estará conosco por onde nós andarmos. É a presença dele que nos acalma, é a voz dele que nos orienta, é o cajado, é a vara dele que nos protege, é o cajado dele que mostra o caminho que nós deveremos seguir. E que, independente de tudo, ele estará conosco. E no verso 5 vai dizer: prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Deus, ele vai preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos. E nós que servimos ao Senhor, as suas ovelhas, elas nasceram para triunfar. Mas essa mesa que está ali preparada, ela não é para nós humilharmos ninguém, e sim para mostrar que o nosso Deus tem o poder total e o controle de tudo. E quando ele fala prepara uma mesa, você já parou para reparar que quando nós estamos sentados na mesa, nós ficamos à vontade? Nós ficamos à vontade para participar daquele banquete. E ali está sendo servido o banquete à mesa. Deus está fazendo isso essa noite. Você pode sentir a presença, a glória, a unção do Senhor essa noite. E a unção do Senhor também significa como prosperidade e alegria. Deus, essa noite, Ele está falando. A noite onde você chorou, onde teve choro, ei, hoje não terá mais. Hoje vai ter unção e alegria. Hoje vai ter, o Espírito Santo está querendo
nos ensinar e fazer que nós entendemos. Ei, filha, você pode ter chorado há 2 minutos atrás, você pode ter achado que não tem mais jeito, mas ei, hoje ele vem nessa noite para te dizer, hoje vai ter um som de alegria, hoje eu estou no caminho, hoje eu estou aqui para te dizer que há jeito para tudo, para te dizer que ele é a provisão, que ele faz, que ele continua sendo, porque ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, ele é o mesmo de sempre. Eu vou finalizar. É breve, mas foi isso que o Senhor ele colocou no meu coração. E no verso 6 vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu vou repetir. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E com esse versículo, eu entendo que precisamos ter a convicção da bondade e a misericórdia que nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Eu queria que vocês colocassem sobre os seus pés, porque eu vou finalizar. Eu queria chamar os meninos para vir cantar. E que nós possamos permanecer na presença do Senhor por longos dias. Porque não há outro caminho a ser esse. Não há outro caminho melhor do que esse. E sem Deus nós não somos nada. E a bondade dele, a plena misericórdia dele sobre nossas vidas. Porque nós não somos merecedores de nada. Mas o Senhor, a cada dia, ele vem com a graça dele sobre nossas vidas. Ele vem com a bondade dele, ele vem com a misericórdia dele sobre nós. Que às vezes nós não entendemos e falamos, ei Deus, mas nós não somos merecedores de nada. Mas ele vem sobre nós todos os dias. E Deus ele nos ensina, ele nos ensina o caminho que nós deveremos andar. Ele trilha nossos caminhos e que nós possamos deixar ele ser o governador da nossa vida. Que nós possamos ter a plena comunhão com o Senhor todos os dias. Que nós possamos se aprofundar no Espírito Santo a cada dia. Que nós possamos conhecer cada vez mais ele verdadeiramente todos os dias. Que nós possamos alimentar o nosso espírito, porque nós somos pessoas que temos fome e sede do Espírito Santo a cada dia. E Deus, ele nos ensina, eu sei, eu creio que ele vai nos ensinar a cada dia. Eu sei que nós temos que conhecer mais o Senhor a cada dia, porque ele tem muito mais para nós. Que nós não possamos se limitar ao Espírito Santo, mas que nós possamos estar dispostos a mergulhar as águas profundas. Que nós possamos estar dispostos para o Espírito Santo. Falar, ei Deus, eu estou aqui, eu estou disponível para ti. Faça o que o Senhor quiser. Que nós possamos estar assim para o Senhor todos os dias. E que nós possamos ter
a plena convicção da bondade, da misericórdia dele. E que não há nada melhor do que estar na presença dele. Que nós possamos estar em comunhão com o Espírito Santo pelo resto de nossas vidas.